Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O 16º Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo vai acontecer de 21 a 23 de maio, das 8 às 22 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, aqui na nossa capital. E para poder falar um pouquinho mais com a gente sobre esse congresso, toda a programação também, né? Eu estou tendo o prazer de receber aqui o advogado tributarista, Dr. Sebastião Rolon. Muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Carlos, bom dia, Lorena, todos estão nos ouvindo. Doutor Sebastião, vamos então começar falando um pouquinho mais sobre esse congresso, né? De onde surgiu. Nós estamos aí já na 16ª edição do congresso. É um congresso bastante tradicional aqui no nosso estado quando o assunto tributária, né, constitucional e afins. De onde surgiu essa ideia de criar esse congresso e como que está sendo produzir essa 16ª edição? Bom, primeiro é um grande desafio fazer um congresso dessa magnitude. Nós temos grandes nomes do direito tributário, administrativo e constitucional. A ideia do congresso surge com o professor Clélio Chiesa, ainda na Universidade Católica Dom Bosco. Era um congresso muito pequeno e ele vem ganhando dimensões. Cada ano que passa, ele cresce cada vez mais. E nós estamos no 16º ano já. É um ano, portanto, é um congresso já muito tradicional e que já entrou na agenda nacional. A maior parte dos nossos congressistas são nomes nacionais, são nomes professores da PUC, professores da USP, professores da GV, que vêm a Campo Grande, até porque são muito bem recebidos, eles adoram Campo Grande, adoram Mato Grosso do Sul, sempre quando pode, eles vão dar uma esticada em Bonito, eles vão ao Pantanal, e isso é o nosso cartão, que atrai todos esses grandes nomes em agendas tumultuadas que eles possuem, para vir ao Mato Grosso do Sul falar um pouco sobre tributário, constitucional e administrativo. Ô, doutor Sebastião, inclusive, eu acredito que, como o senhor falou, né, é uma responsabilidade muito grande. Entra ano, sai ano, a responsabilidade só aumenta de fato. E qual que está sendo o principal diferencial na visão do senhor? Qual que está sendo o principal diferencial dessa 16ª edição se comparado com a 15ª? O que vai ter de diferente nesse ano? Olha, sem dúvida, apesar do existir um foco administrativo, com reforma administrativa, também há um foco em constitucional, com, por exemplo, palestra sobre a atuação do Tribunal de Contas, mas o tema do momento é a reforma tributária. Verdade. Não tem como você fazer um congresso dessa magnitude sem ter um principal tema, a reforma tributária. Então a reforma tributária, ela está ali ocupando a maior parte das nossas mesas e debates, e vai ser o nosso foco principal, a reforma. Não só a própria mudança da questão do IBS e CBS, mas também do todo o sistema judicial. Nós vamos ter muitos desembargadores conversando com a gente sobre como que vai ser essa posição do poder judiciário nessa mudança que é radical. Talvez a população não tenha ainda a dimensão dessa mudança da reforma tributária. E ela muda não só para os profissionais como contabilistas e também para advogados, mas para toda a população, mexe na carga tributária. Então o foco é esse. Nós passamos agora uma emenda constitucional, já temos uma lei aprovada, uma lei complementar, e temos uma outra que está no Congresso aguardando, que deve ser aprovada até agosto. Isso muda tudo. Então o foco acaba inexoravelmente caindo para a reforma tributária. O doutor Sebastião, inclusive, a reforma tributária, né, lá no início, quando ela foi divulgada, quando ela foi realmente proposta, né, alguns pontos apontavam que, de fato, Mato Grosso do Sul poderia sair perdendo. Afinal, nosso estado é um estado produtor, né? E como que o senhor vê agora com essas mudanças que já estão sendo implementadas no Congresso? Como que o senhor acredita que Mato Grosso do Sul poderá se sair diante dessas novas mudanças, desses ajustes que estão acontecendo no modelo da reforma aqui no nosso estado? Muito importante, Carlos. Veja bem, a reforma traz pontos positivos gerais, por exemplo, a simplificação. Mas, ao mesmo tempo, a reforma tributária retira a competência do Estado e dos municípios. Os estados e os municípios só vão poder estipular as suas alíquotas. Os benefícios fiscais que tanto atraem empresas ao Mato Grosso do Sul, eles não poderão mais ser concedidos. O Estado perde esse poder, que é um poder de barganha para poder concorrer com estados como os Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Então, veja, quando o Estado do Mato Grosso do Sul perde essa possibilidade de benefício fiscal,
fiscal. Sem dúvida alguma, o Estado vai acabar atraindo empresas que tenham maior compatibilidade com a aptidão do Estado, efetivamente, não pelo benefício fiscal. Então o Estado vai ter que efetivamente trabalhar muito para poder trazer novas empresas para o Mato Grosso do Sul e, portanto, gerar empregos. Não obstante isso, a reforma tributária ela acaba por privilegiar estados mais populosos, lugares que estejam com maior população na distribuição daquilo que acaba com o ICMS, passando ao IBS. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado com uma população não muito elevada. Nós somos um estado que com uma dimensão territorial muito grande, né, vê-se o trabalho que vocês fazem, né? Então, em vários lugares do Mato Grosso do Sul, então nós temos um território muito grande e uma população baixa. Nossos números é que alguns municípios, por exemplo, como Campo Grande, sairão vencedores nessa reforma tributária. Eles vão ganhar mais participação efetiva na arrecadação, enquanto que alguns outros municípios deverão perder. Por exemplo, alguns estudos que já foram feitos pela SomaSul, municípios como Corumbá e Três Lagoas, tão somente para ilustrar, deverão perder um pouco da arrecadação. Então é um jogo que muda bastante. Nós perdemos aquela possibilidade de dar benefícios fiscais e atrair só pelo benefício fiscal, que é uma distorção no sistema. Você acaba dando benefício fiscal para empresas que possuem efetivamente capacidade tributária. Imagina a Ford, antes de fechar no Brasil, a Ford foi para o Rio Grande do Sul num leilão de benefício fiscal de ICMS. Imagina a Ford, uma imensa capacidade tributária, ganhando benefício fiscal. Isso acaba com a reforma. Portanto, a reforma traz como premissa uma neutralidade. Ninguém vai poder vir ganhar benefício fiscal, a não ser aqueles benefícios que já estão dispostos na lei nacional e é nacional. Não importa o lugar que você esteja. Então, penso eu que o Mato Grosso do Sul deverá se esforçar muito para trazer novas empresas. Vai haver um desequilíbrio num primeiro momento, mas a transição para os entes, tanto para o Estado como para os municípios, é uma transição bastante longa. Foram criados fundos para que o Estado não venha a perder quando virar a chave da reforma do ICMS, que é o principal imposto dos estados, o estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, não venha a perder abruptamente a arrecadação. Tem fundos que estão sendo criados, e esses fundos, que já foram criados em verdade, esses fundos vão compor uma base para equilibrar essa perda da arrecadação, se houver, que na minha visão o Mato Grosso do Sul terá. Doutor Sebastião, vamos agora falar justamente porque quem está nos ouvindo, o assunto, né, o tema reforma tributária é um assunto muito complexo e que tem várias nuances para poder se discutir ela. Mas para quem está nos ouvindo, para aquela dona de casa, para aquele comerciante que está nos ouvindo nesse momento, ouvindo o Giro Estadual de Notícias, que tem a primeira preocupação é de fato, vai encarecer tudo. Vai encarecer tudo, doutor Sebastião? Como que a reforma tributária, o senhor não é mago para poder dizer isso, mas baseado na experiência do senhor, como que essa reforma tributária pode impactar diretamente a essas pessoas que estão nos ouvindo? A dona de casa que vai lá comprar, vai daqui a pouco lá no açougue comprar 1 quilo de carne para poder fazer almoço. Como que isso vai impactar diretamente essas pessoas? Carlos, nós temos feito encontros sobre reforma tributária por setores. Então, só para ilustrar, ontem eu estive conversando numa reunião com 50 corretores de imóveis. Eles se juntaram para discutir reforma tributária. Certo. Então, depende do setor, nós teremos impactos expressivos, outros não. O que nós estamos enxergando é que como acaba o ISS, que é um imposto sobre serviço, e acaba o ICMS, que é o imposto sobre mercadoria, o ICMS, hoje, no Mato Grosso do Sul, já tem uma alíquota de 17%. O ISS tem uma alíquota de 5%. Como esses dois vão acabar e vão se juntar, eles se juntam dentro de uma média. E com uma característica de não cumulatividade, uma questão técnica que o ISS não possui. Como vai ser uma média, me parece que é muito lógico e claro que os serviços serão os maiores prejudicados. Entendi. Não só pelo aumento da alíquota, mas também porque os serviços não possuem o que a gente chama de cadeia de produção, a ponto de gerar crédito no IBS. De modo que, numa primeira análise, o serviço, o médico, o advogado, o contador, todos esses serviços serão prejudicados com o aumento de alíquota.
Agora, isso vai impactar um aumento direto e imediato? Não, primeiro porque nós temos uma transição longa. A transição, o fim desse sistema atual se dará em 2032. Somente em 2033 entra o sistema novo. Além disso, é importante para a dona de casa, eu ressalto muito a grande vantagem dessa reforma. A grande vantagem é uma transparência. Nós vamos saber exatamente quanto de imposto a gente paga. Hoje a gente não sabe. Se os senhores forem a um posto de combustível e abastecerem seus veículos e pegarem uma nota, um cupom fiscal, ao olhar aquele valor que você abasteceu, vamos dar R$100 de combustível, você não sabe quanto você pagou de ICMS, você não sabe quanto você pagou de PIS, você não sabe quanto você pagou de COFINS. Você não sabe exatamente quanto incidiu. Com a reforma, vai ser criado o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é muito comum na Europa, Estados Unidos, Canadá, Índia, etc. e tal. Vários países do mundo. Esse valor agregado tem como característica destacar efetivamente a carga tributária. Isso, a meu ver, além de trazer transparência, trará cidadania, a meu ver. Porque quando você sabe o quanto de imposto você paga, você começa a pensar se o retorno que você vem recebendo é um retorno que é compatível com aquilo com que você está pagando. Então, a meu ver, a grande sacada dessa reforma é essa visão de transparência, de trazer um imposto agregado. Eu vou saber na minha nota exatamente quanto eu pago de imposto. Hoje a gente não sabe. O ICMS, por exemplo, é extremamente complexo. Se você pegar a sua conta de luz, eu até desafio que você pegue sua conta de luz e consiga calcular o ICMS dali. Porque o cálculo de ICMS na luz, por exemplo, é um cálculo que a gente chama cálculo por dentro. É ele sobre ele mesmo na base de cálculo. Dificílimo, complexo. Não é só para especialista. E aí, quando você tem um sistema tributário que é só para especialistas, você não tem a efetiva cidadania, que o cidadão não sabe quanto está pagando. Muito bem. Agora são 8h17 em Mato Grosso do Sul. Para você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com o Dr. Sebastião Rolon, ele é advogado tributarista, está falando aqui sobre o 16º Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo, que vai acontecer nos dias 21 a 23 de maio, das 8 às 22 horas, aqui no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, aqui na nossa capital. Doutor Sebastião, vamos falar agora das atrações, de personalidades, né? Inclusive, ministro Fachin vai estar aqui em Campo Grande participando desse congresso. A gente vê, de fato, o judiciário, né, cada vez mais empenhado, né, em participar desses assuntos. Na visão do senhor, como que o judiciário acaba garantindo a segurança jurídica nesse processo, doutor Sebastião? O que é importante a gente analisar é que neste momento que acabou de ser aprovada a emenda constitucional e a primeira lei complementar da reforma tributária, há uma insegurança de todos. Porque é tudo muito novo. Eu costumo dizer que isso não é uma reforma tributária, isso é uma demolição. Nós temos um novo sistema, está sendo desenhada uma nova doutrina. O ICMS e o ISS são tributos que existem há décadas. Então tem uma jurisprudência conhecida. O novo IBS e CBS, não. Então o Poder Judiciário começa a se posicionar de uma forma que precisa também discutir e estudar. Então nós temos nesse congresso agora, na próxima quarta, quinta e sexta-feira, nós temos setor da academia, professor Paulo de Barros Carvalho, o maior nome do direito tributário, ele é titular da USP e da PUC de São Paulo, ele estará aqui falando conosco, o professor Roque Antônio Carrasa. Então grandes nomes da academia estarão conosco, mas também grandes nomes do Poder Judiciário, não só para falar as suas primeiras impressões, mas também para ouvir aquilo que começa a surgir, não só da academia, dos advogados, dos procuradores de Estado, dos procuradores dos municípios. O que está acontecendo? Porque é novo para todo mundo. Por exemplo, o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região
desembargador Muta, estará conosco aqui, ele fica em São Paulo, onde é o tribunal, estará conosco aqui também discutindo essa reforma tributária, esse que nós chamamos de novo contencioso do IBS. Os desembargadores nossos aqui, doutor Renato Pavan, doutor Ari Raguiante, são desembargadores também do nosso Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que estão absolutamente conectados à reforma tributária, também estarão aqui discutindo conosco esses pontos, além de ministros do Tribunal de Justiça do Paraná e de Brasília, que estarão conosco aqui discutindo, porque este é um momento crucial. Este é o momento em que nós começamos a entender efetivamente, e há coisas que a gente fala que o Poder Judiciário só se manifesta quando ele é estimulado, né? Ele não age de ofício. Mas se o Poder Judiciário não se posicionar agora, ele pode ter reflexos daqui a 2, 3, 4, 5 anos que não vão conseguir mais reverter. Então, toda essa discussão, que ainda tem coisa normativa, normas que estão sendo feitas ainda, a hora de estimular, a hora de alterar, de discutir e de sugerir mudança, é agora. Então, esse é o momento, né? Esse é o momento. Então, estão todos debruçados sobre as normas já aprovadas e analisando as que estão por vir, para que possam efetivamente compreender e como se posicionar. Como irão se posicionar? Ainda nem sabemos quais serão os questionamentos judiciais. Já sabemos que o Brasil é um país que a gente costuma muito e é o Poder Judiciário, diferente de alguns outros lugares. Então nós sabemos que haverá, sem dúvida alguma, contencioso. A aposta dessa reforma sempre foi no sentido de que vai acabar a judicialização. Não vai. Não vai. Não vai porque nós já conseguimos detectar pontos que serão judicializados. Mas como o Poder Judiciário vai se posicionar, aí é muito difícil. Mas terá que se posicionar. E para isso terá que estudar e compreender essa reforma que é complexa. Muito bem, eu conversei com o advogado tributarista, Dr. Sebastião Rolon, participando aqui do Giro Estadual de Notícias, para convidar, inclusive, aos profissionais, aos advogados que estão nos ouvindo nesse momento, para acompanhar e prestigiar o 16º Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo, que vai acontecer na próxima semana, dos dias 21 a 23 de maio, das 8 às 22 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Doutor Sebastião, muito obrigado pela participação. Queria que o senhor deixasse uma última mensagem convidando quem está nos ouvindo nesse momento a prestigiar esse congresso tão tradicional aqui no nosso estado. Carlos, eu que agradeço, quero agradecer ao Grupo Feitosa pela oportunidade de poder falar para todo o estado. Esse é um congresso ímpar, é um congresso que acontece em Mato Grosso do Sul, na nossa casa, com nomes do Brasil inteiro. Então é uma oportunidade de não precisar ir a São Paulo, não precisar ir a Brasília para ouvir esses nomes. Venham para Campo Grande, acessem nossas redes sociais, o nosso site é Chiesa, chama chiesa.com.br/congresso. Nesse site vocês vão poder acessar toda a programação, vão ver a magnitude que é esse congresso. Venham, participam conosco, venham participar desse momento tão importante do direito tributário constitucional e administrativo brasileiro. Muito bem, muito obrigado, um bom trabalho. Agora são 8h23 em Mato Grosso do Sul. Mande sua pergunta por mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp. 999745440.